Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Maximilian Steiger e chegamos à nossa sexta aula. Hoje, o nosso mergulho vai ser nos princípios constitucionais tributários. Mas olha, não pense neles como regras complicadas e chatas. Imagine que eles são a verdadeira planta arquitetônica do nosso sistema de impostos. São as fundações, sabe? Aquilo que garante que a relação entre o Estado, que cobra, e o cidadão, que paga, seja uma relação justa e equilibrada. Vamos entender juntos como essa estrutura toda funciona. O nosso tema, então, são esses princípios fundamentais. Vamos ver como eles são a base de tudo, sustentando essa relação tão importante entre o Estado e cada contribuinte. Para a gente entender essa estrutura direitinho, nossa jornada hoje vai ser dividida em 5 partes, ok? Primeiro, a gente vai ver o duplo papel desses princípios. Depois, vamos analisar 2 regras de ouro, a regra da lei e a regra do tempo, que funcionam como os muros de contenção do poder do Estado. Na sequência, os pilares da justiça fiscal. E para fechar, outras limitações que vêm para reforçar essa construção toda. Então, vamos começar pelo começo, o duplo papel dos princípios. Pense nisso como o alicerce do nosso edifício tributário. Se a gente não entender bem essa base, todo o resto pode parecer meio solto, sem sentido. Mas afinal de contas, o que são esses tais princípios tributários? De forma bem direta, são normas que estão lá no topo na nossa Constituição e que têm uma função dupla. De um lado, elas servem para limitar o poder do Estado para ele não poder criar e cobrar impostos de qualquer jeito, e do outro lado, elas funcionam como um verdadeiro escudo de proteção para nós, os contribuintes. E aqui a gente consegue ver essa natureza dupla em ação lado a lado. De um lado, a limitação ao poder de tributar, ou seja, o Estado não tem liberdade absoluta para agir, ele precisa seguir as regras do jogo. Do outro lado, a gente tem a garantia do contribuinte, a segurança de que não vamos ser pegos de surpresa com cobranças arbitrárias, tiradas da cartola. É justamente esse equilíbrio, essa balança que sustenta o nosso Estado de Direito. Agora sim, vamos para o nosso segundo ponto, que é o primeiro grande pilar dessa nossa construção, a regra da lei, mais conhecida como princípio da legalidade. A ideia aqui é elegantemente simples, mas extremamente poderosa. Não pode existir tributo nenhum sem que uma lei o crie. Ponto. A nossa Constituição não deixa nenhuma margem para dúvidas quanto a isso. E o que isso significa na prática? Significa que qualquer alteração importante nos tributos, seja para criar um novo, aumentar um que já existe, reduzir ou até mesmo extinguir, precisa obrigatoriamente passar pelo Poder Legislativo, pelos nossos representantes eleitos. A decisão não pode ser de uma pessoa só. Bom, mas aí vem aquela pergunta que não quer calar, né? Essa regra é absoluta? É um muro intransponível, sem nenhuma portinha? E como quase tudo no direito, a resposta mais correta é, bom, depende. A própria Constituição, de forma muito inteligente, abre espaço para uma certa flexibilidade. E aqui estão as famosas exceções. Para esses 6 tributos específicos, o Poder Executivo, ou seja, o governo, pode alterar as alíquotas por meio de um decreto, sem precisar de uma nova lei. Mas, atenção, não é uma carta branca, tá? O governo só pode se movimentar dentro dos limites do piso e do teto, que a lei já estabeleceu antes. É uma flexibilidade controlada, usada principalmente como uma ferramenta rápida de política econômica. Avançando para o nosso terceiro tópico, a gente encontra a regra do tempo, ou o princípio da anterioridade. Se a legalidade nos disse como se tributa, a anterioridade vai nos dizer quando se pode começar a cobrar. A essência desse princípio é uma só: proteger o contribuinte da surpresa fiscal. E esse princípio funciona com 2 travas de segurança que atuam juntas. A primeira é a anterioridade anual. Uma lei que aumenta um imposto este ano só pode começar a valer, de fato, a partir do primeiro dia do ano que vem. A segunda trava é a noventena. Além de virar o ano, é preciso esperar no mínimo 90 dias entre o dia em que a lei foi publicada e o início da cobrança. O objetivo é bem claro: garantir previsibilidade, dar tempo para todo mundo se planejar. E o mais interessante é ver como essas 2 regras conversam. Vamos imaginar um exemplo. Uma lei aumentando um imposto é publicada no dia 20 de dezembro. Pela regra anual, a cobrança já poderia começar em 1º de janeiro do ano seguinte, certo? Só que, pela regra da noventena, os 90 dias só vão terminar lá no dia 20 de março. E aí, qual data vale? A resposta é simples: a que for mais vantajosa para o contribuinte, ou seja, a data mais distante. Neste nosso caso, a cobrança só pode mesmo começar em 20 de março.
Chegamos agora à quarta e, na minha opinião, uma das partes mais importantes da nossa aula, os pilares da justiça fiscal. Aqui, a gente vai discutir aqueles princípios que tentam garantir que a tributação seja feita com equidade, com justiça, olhando para a realidade e para a capacidade de cada um. O pilar central de tudo isso é o princípio da isonomia, ou da igualdade. Sabe aquela ideia clássica de tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades? É exatamente isso. Em termos bem práticos, o fisco não pode criar distinções, privilégios ou perseguições sem uma justificativa muito razoável e prevista em lei. E a isonomia se manifesta de 3 formas bem claras. A primeira, a capacidade contributiva, que é a ideia de que quem tem mais riqueza deve contribuir com mais imposto. A segunda é que a obrigação de pagar independe da capacidade civil da pessoa. E a terceira é o famoso princípio do non-olet, que vem do latim e significa o dinheiro não tem cheiro. Para o fisco, não importa se a renda veio de uma fonte lícita ou ilícita. Se a riqueza foi gerada, o tributo é devido. E como é que a gente aplica na prática essa ideia de quem tem mais, paga mais? Uma das formas mais diretas é através de impostos progressivos. A Constituição exige que pelo menos 3 impostos no Brasil sigam essa lógica, onde as alíquotas, as porcentagens, aumentam conforme a base de cálculo também aumenta. São eles o Imposto de Renda, o IPTU e o ITR. Ainda nessa conversa sobre justiça fiscal, a gente encontra a vedação ao confisco. Pense nisso como um limite de bom senso, um freio de arrumação. O tributo é sim uma obrigação, mas ele não pode ser tão pesado, tão excessivo, a ponto de destruir o patrimônio de alguém ou de inviabilizar completamente uma atividade econômica. A tributação não pode ter o efeito de confiscar o bem do cidadão. Bom, e com isso a gente chega na nossa última sessão de conteúdo de hoje. Outras limitações essenciais. Pense nesses princípios como vigas de reforço que são colocadas em pontos estratégicos para garantir que toda essa nossa estrutura arquitetônica fique ainda mais sólida e segura. O primeiro deles é a irretroatividade. A regra aqui é muito clara. A lei tributária só vale do momento da sua publicação para frente. Ela não pode voltar no tempo para atingir fatos que já aconteceram, que já se consolidaram no passado. Isso garante uma coisa essencial, chamada segurança jurídica. E como a gente já está ficando acostumado a ver, essa regra também tem as suas exceções. A lei tributária pode sim voltar no tempo em 2 casos bem específicos. Primeiro, se for uma lei puramente interpretativa, que só vem para esclarecer o que uma lei anterior já queria dizer. E segundo, quando for para beneficiar o contribuinte em matéria de infração, tipo reduzindo uma multa, mas só se o caso ainda não tivesse sido julgado em definitivo. E para a gente fechar, existe um conjunto de outros princípios que protegem a economia e a nossa federação. A não limitação ao tráfego, que impede que tributos virem uma espécie de pedágio para a circulação de pessoas e mercadorias. A uniformidade geográfica, que garante que um tributo federal seja o mesmo em Roraima ou no Rio Grande do Sul. E também princípios de lógica econômica, como a seletividade e a não cumulatividade, que buscam tornar impostos como o IPI e o ICMS mais inteligentes e justos, evitando, por exemplo, o imposto sobre imposto. E assim a gente conclui a nossa análise da planta arquitetônica do sistema tributário. Percebe como tudo se encaixa? Entender esses princípios, no fim das contas, não é só um exercício teórico, é uma ferramenta poderosa de cidadania para que a gente conheça nossos direitos e também nossos deveres. Se esta nossa conversa de hoje ajudou a clarear esses conceitos, deixe seu like aqui e se inscreva no canal para não perder o nosso próximo encontro. Combinado? Muito obrigado pela atenção e até lá!